Olá pessoal, tudo bem? Sou Joel Nascimento, é muito bom receber cada um de vocês mais uma vez aqui no canal Comunicando a Teologia. Nós estamos em uma sequência de aulas aqui especiais, essa é a aula de número 7 e nós estamos dentro do seminário Escatologia da Esperança, uma perspectiva de esperança no Apocalipse. É muito bom ter cada um de vocês aqui conosco, mais uma vez. Sejam bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero convidar você que está vindo a primeira vez, quem sabe acessou esse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Tem menos de uma semana que nós lançamos esse canal e o propósito nosso, a partir de hoje, daqui para frente, é sempre lançar material e conteúdo com qualidade. Para isso eu preciso que você se inscreva, para que você sempre dê o joinha no vídeo e faça o comentário aí embaixo do vídeo. O que você achou do conteúdo? Gostou, não gostou? Tá bom? Ative os sininhos na notificação, coloque lá ativado para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos aqui conosco, tá bom? Que bom que você está aqui. Eu quero te convidar a compartilhar também esse vídeo com outras pessoas. Talvez você conheça algum amigo, algum irmão e vocês estiveram conversando sobre justamente esse tema, a escatologia. Hoje nós estaremos aqui falando especificamente sobre o capítulo de número 5, e nessa aula eu quero falar com você, capítulo de número 5 do livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que vai muito edificar a sua vida. Você que é estudante de teologia, você que é curioso a respeito de assuntos voltados à palavra de Deus, você que tem um desejo de continuar crescendo, desenvolvendo na sua fé, você que tem um desejo de estar abençoando e ajudando outras vidas na compreensão desse conteúdo, a escatologia, eu quero te convidar a poder compartilhar, também estudar a respeito do assunto juntamente conosco e diante das dúvidas que forem surgindo, não há problema algum nós estarmos aqui conversando com você, com certeza, de forma responsiva. Quero nos comentários poder te dar algumas respostas, direcionamento de material, para que nós possamos continuar abençoando uns aos outros, tá bom? Antes de mais nada, eu quero aqui fazer a indicação de dois materiais muito legais, materiais muito importantes para a leitura daquele que quer continuar aprendendo sobre essa temática. Primeiro, é lógico, acima de tudo, leia a palavra, leia o livro do Apocalipse, leia textos por textos, procure ter uma vida piedosa na presença de Deus, buscar sempre do Espírito Santo a iluminação para que sua mente se abra, para que você possa receber a porção certa, a porção diretiva, aquela que liberta, transforma, edifica, tá bom? A vida, aquela que também traz exortação, sempre visando o aperfeiçoamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu também quero te convidar a ler alguns pensadores, e eu quero fazer aqui indicação de dois materiais bem interessantes. Eu já teve uma aula que eu estive mostrando esse material, mas mais uma vez, aqui o comentário expositivo da editora Agnus, tá bom? Sobre essa temática, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, Apocalipse, o futuro chegou, as coisas que em breve devem acontecer. Está aqui o livro, tá bom? Indicação para você que quer continuar aprendendo sobre a temática. E tem mais um material aqui que eu também quero indicar a você. Esse aqui é da editora Vida Nova. O autor é o Millard Erickson, tá bom? Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Essa aqui é outra indicação, outro material que eu quero indicar a você para estar também lendo e aprendendo sobre o conteúdo desta temática. Então, as duas indicações, eu quero aqui te convidar para que nós possamos dar prosseguimento, então, à nossa aula, prosseguimento aqui aos nossos estudos. Estamos juntos, é isso mesmo, e eu tenho certeza que podemos aqui continuar aprendendo cada vez mais e mais, eu com você, você comigo, tá bom? Antes de mais nada, quero pedir a você, tá bom?
Não se esqueça de se inscrever, por favor. Não se esqueça de ir aqui embaixo, dar o joinha e deixar o seu comentário. Você gostou, não gostou? Deixa o seu comentário. Vai ser muito importante para nós. O seu comentário nos ajuda a continuar aperfeiçoando o conteúdo para o canal, tá bom? Vamos lá então? Quero fazer aqui então a transição de tela. Vou organizar aqui agora a minha tela para poder estar com esta ministração nesse momento juntamente com você, tá bom? Deixa eu organizar aqui o meu material. Pronto. E agora vou fazer a transição. Vamos lá. O nosso conteúdo, estou falando com você já há 6 aulas, essa é a 7ª, sobre escatologia da esperança, ou perspectiva de esperança no Apocalipse. Até aqui nós fizemos uma passagem introdutória bem detalhada, tentamos trabalhar o tema de forma gradativa, sem pressa, para que você possa compreender, absorver as porções que são ministradas. Algumas, embora um pouco mais delongada em alguns vídeos, mas necessário, até porque, como o assunto ele é bem expansivo, ele é um assunto em uma gama, com uma gama que é necessário ser observado nos detalhes, ainda mais quando você se propõe a poder tratar o assunto dentro de uma determinada perspectiva. Eu quero convidar você, tá bom? Olhar juntamente comigo dentro dessa perspectiva, como nós já temos feito, e te pedir paciência para que você possa assistir um vídeo após o outro. Eu vou colocar no card aqui em cima, mais uma vez, a playlist de todas as aulas. Assim você pode acessar, voltando lá na aula de número 1, assistindo até a aula de número 6, e podendo ser aí edificado, com certeza, gradativamente. Mais uma vez, é importante você deixar o seu comentário, porque o seu comentário, além de nos dar um feedback, ele mostra se nós podemos continuar aqui ministrando da forma que temos feito o trabalho e se é necessário algum ajuste para que você continue sendo aí abençoado pelo conteúdo que está sendo ministrado. Você que é estudante da área, você também pode deixar a sua opinião. Você que tem uma perspectiva diferente, não tem problema. Não estou aqui tentando te convencer. Você está certo de ter a sua opinião, ter a sua posição. Fique firme naquilo que você defende, faça ela com fé, o que é feito fora, tudo aquilo que a gente faz, que vem da palavra de Deus, feito sem fé, acaba, como disse o apóstolo Paulo, tornando-se pecado. Então, se você está fazendo a defesa de algo que você crê, faça com fé. Essa é a substância principal, essa é a base principal, esse é o princípio que nós precisamos ter para toda doutrina que nós estaremos ensinando e ministrando, tá bom? Isso eu falo como um conselho para a sua vida. Você que está comigo já assistindo essas matérias ao longo desse período, lembro você também que nós fizemos, além da introdução, nós fizemos aqui uma aplicação imediata, trouxemos o entendimento do contexto histórico, do contexto político, fizemos ali a indicação de alguns materiais. As pessoas que assistiram a aula de número 2 escreveram lá dentro do nosso grupo do Telegram, embaixo do vídeo, dispensacionalismo progressivo, eu quero um mapa, recebeu um mapa escatológico maravilhoso, em alta definição, dentro do seu contato pessoal e privado. Posterior a isso, nós começamos a exposição a partir ali do capítulo de número 1. Falamos a base que é dividido o texto do Apocalipse a partir da perspectiva do dispensacionalismo clássico e dispensacionalismo progressivo. Nós cremos, fazemos a defesa de uma perspectiva sistematizada e teológica de que o Apocalipse ele não foi desenvolvido de forma desorganizada. Não cremos que o texto ele foi escrito para ser observado como uma espiral, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não acreditamos nisso. Nós cremos, interpretamos uma perspectiva de que o Apocalipse ele é uma revelação, até o termo significa isso, progressiva.
ela acontece de forma linear, do início, passando pelo meio, desenvolvimento, até alcançar o seu propósito. Então ela é gradativa e de forma que ela vem trazendo porções em que nós vamos compreendendo que a porção posterior depende da anterior. Assim como aconteceu lá no Gênesis, todo dia da criação vinha uma porção que era estabelecida e a porção do dia posterior necessitava do dia anterior. A perspectiva do dispensacionalismo progressivo, que vê a forma que Deus trabalha com a humanidade em momentos específicos da história de forma progressiva, nós também cremos nesta forma, nós também acreditamos nesta linha em que o Senhor desenvolve de forma aí contínua, crescente, gradativa. Por isso, dispensacionalismo progressivo, tá bom? Além de falar sobre essa questão, nós viemos trabalhando com você os capítulos de número 1, lá no verso de número 19, que fala justamente sobre a divisão do Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 3 porções: as coisas que vistes, Jesus, ali no capítulo de número 1, a revelação dele em pessoa e a forma que ele se revelou para João, as coisas que são, e no caso o verbo ser ali no tempo presente, para o primeiro século em que estava ali a igreja primitiva, tá bom? A igreja passando a virada do século, as coisas que são, e aí o Senhor escolhe a dedo 7 igrejas dentro da porção da Ásia para poder falar à humanidade. Tá bom? 7 igrejas, aquelas igrejas, além de representar as igrejas históricas, literalmente, o número 7, que vai estar presente dentro do Apocalipse em vários momentos, inclusive na aula anterior falei sobre isso. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os 7 selos, inclusive também, mais uma vez, o número 7. O número 7 fala no número de Deus, fala de um número de perfeição, fala de um número completo, fala de uma totalidade da ação divina. Então nós vimos já 7 espíritos, 7 chamas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 igrejas, e agora nós estaremos falando também sobre, mais uma vez aqui no capítulo anterior nós falamos sobre as 7 tochas diante do trono, né? E agora nós vamos falar sobre os 7 selos. Então, uma revelação subsequente, mas uma vasta gama simbológica, vários números com seus significados, várias aplicações importantes que não podem deixar de serem observadas, entendidas à luz das escrituras, tá bom? Eu sempre digo isso, você me ouviu falar em vários vídeos, e aqui eu torno a dizer que os textos sagrados, eles têm por regra áurea que eles mesmos trazem a sua interpretação. A primeira ordem de uma interpretação bíblica, de uma hermenêutica, para quem que é um estudante da teologia, para você que está desenvolvendo agora a sua homilia, aprendendo a pregar, a ministrar, é importante entender que antes do seu pensamento é necessária a conjunção de textos sagrados, observar o que a Bíblia fala a respeito dos textos, antes da nossa opinião pessoal, é o que a palavra de Deus explica, o que a Bíblia traz de entendimento e luz sobre aquilo ali que já foi dito. Depois dessa perspectiva, é importante ver aquilo que já foi estudado de uma forma contínua pela igreja ao longo de séculos. Então nós já temos pensadores que chegaram à coesão e ao entendimento, concluiu-se de forma harmônica que determinado símbolo significa tal coisa, uma vez que isso é entendido dentro da cultura judaica, dentro da cultura do contexto histórico, dentro da aplicação na igreja. Então é preciso observar todas essas bases, tá bom? E aqui quero dizer para você que é muito importante que observemos também tudo isso. Falamos no capítulo de número 2 e 3 as coisas que são. É lógico que esse ser, verbo ser aqui, coisas que são, era uma aplicação para o tempo presente lá da primeira era, do primeiro século, e especificamente ali na passagem, no final do primeiro século. As 7 igrejas escolhidas a dedo representavam, além das igrejas históricas, cada uma representava também um período da história, e isso traz
uma aplicação moral, espiritual, e que se você ainda não viu, te aconselho mais uma vez, observar o card aí em cima disposto e assistir às aulas anteriores. Eu tenho a plena certeza que você vai ser bastante edificado, tá bom? Ainda quero dizer que estivemos falando sobre o capítulo de número 4 e falamos ali sobre a perspectiva de João, que representa a igreja, tá bom? A igreja que tem os 12 apóstolos. João era o último vivo deles. E João, mesmo vivendo na passagem do século, nos últimos minutos daquele tempo, em que a igreja estava sofrendo ali perseguições, crises políticas, econômicas, religiosas, ali no final do primeiro século, tal qual nós vivemos também nos dias de hoje, perseguido, ele foi lançado na ilha de Patmos para poder parar com o seu ministério, mas o Senhor vem através de uma revelação, descortina o véu do Apocalipse, ele tira todo e qualquer tipo de nuvem obscura que tinha a respeito da revelação do final dos tempos, e ele traz para ele uma revelação maravilhosa, e ainda diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que guarda, aquele que ouve as palavras dessa profecia, e é o que nós estamos vendo, aprendendo, ouvindo, guardando sobre tudo aquilo que já tem nos sido ensinado. O João, que representava a igreja, ele, a partir do capítulo 4, ele tem uma visão no céu, ele é levado, ele é arrebatado, e ali a gente fez a conjunção entre Apocalipse, capítulo de número 4, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, o momento do arrebatamento da igreja que Paulo falou à igreja de Tessalônica. E esse momento ele será um conjunto de ações divinas em que nos levará para um tempo em que passaremos ali, a terra passará pela última semana de Daniel, e nessa última semana de anos que a Bíblia fala, serão 7 ali anos que enquanto na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, a igreja no céu vai estar passando por um tribunal, não para condenação, mas para galardão, chamado Tribunal de Cristo, vai ser a recompensa pelas nossas obras e trabalho no reino de Deus na face da terra. Em seguida, teremos as bodas do Cordeiro e posterior a isso vai se concluir esse processo desses 7 anos no céu, né, que vai estar acontecendo 7 anos na terra. Esse período que nós tivermos no céu se conclui lá em Apocalipse 19, quando o Senhor Jesus ele vai voltar visivelmente para que todo olho veja. E nesse retorno, retornará um exército vestido de branco, e aquele exército é a igreja do Senhor, sou eu, você, somos nós, que teremos passado pelo arrebatamento, teremos passado ali pelo tribunal de Cristo, receberemos nosso galardão. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 58, irmãos, no texto que Paulo vai falar, ele vai dizer para que nós possamos continuar firmes, constantes e abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, nada daquilo que a gente efetua no reino de Deus é deixado de lado, né? As pessoas às vezes esquecem de valorizar, um líder esquece de valorizar, determinado ministério esquece de valorizar você. Deus não esquece de você, ele não esquece do chamado que ele te deu, não esquece do dom que ele te otorgou e não esquece do seu propósito na terra. Cumpra ele e com certeza nós temos uma recompensa maravilhosa no céu. Essa recompensa ela vai ser dotada de glória, nós temos ali referências de coroa, galardão, isso aí tudo fala a respeito da perspectiva de João no primeiro século. Então, naquele século, quando um soldado passava por uma batalha, ele voltava, ele recebia o atleta, quando corria, ele ganhava a coroa de louros, né? E era colocado assim nas suas orelhas. O soldado chegava, ele recebia um soldo, um valor financeiro. E aí a linguagem bíblica é essa, é coroa, é galardão, está dizendo, você que está na caminhada, na corrida, continue, a coroa vai estar te esperando. Você que é soldado, está na batalha, continue. Quando você chegar lá, o seu soldo, a sua recompensa vai estar te aguardando. Então, isso aí é uma forma de traduzir a partir da perspectiva e desta cosmovisão do primeiro século de João, para que nós possamos compreender que isso vai ser transliterado de uma forma ainda maior em glória quando nós estivermos
com o Senhor. João, que é a igreja, a última porção dos apóstolos, está no céu, representando que a igreja vai ser arrebatada. E a partir do capítulo de número 4 até o capítulo de número 22, a perspectiva de João é essa. Ele está no céu, vendo as coisas acontecerem na terra. Do capítulo 4 até o capítulo de número 12, ele vê as coisas acontecendo lá e tendo resultados aqui. A partir do capítulo de número 12, ele vai ver as coisas acontecendo também na terra. No capítulo de número 22, a igreja é novamente citada de uma forma gloriosa. Então João, ele está lá. Nós falamos sobre isso, ele tem a visão do trono, falamos dos significados. Te aconselho a assistir a aula anterior, tá bom? E a partir de agora nós falaremos aqui sobre o capítulo de número 5. Eu fiz um resumo aqui especial, porque às vezes a gente precisa relembrar o que vimos na aula anterior para que possamos dar continuidade na posterior. Então quero caminhar com você. Capítulo de número 5, na sequência dos textos, João vai dizer assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz e dizia: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Foi uma pergunta que o anjo forte fez. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e um dos 4 seres viventes entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, para receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém? Nós temos aqui uma visão maravilhosa nesse texto e eu quero trazer aqui para você um direcionamento a partir dessa perspectiva que nós acreditamos e desenvolvemos juntamente contigo, tá bom? Então eu quero convidar você a partir desse momento a observar os detalhes. O que foi visto especificamente nesse capítulo de número 5? Qual foi a matriz da situação principal que foi
levado ao desfecho da adoração, que prorrompeu nessa doxologia final. O que levou João a chorar? O que trouxe, né, culminou todas as situações, os acontecimentos no capítulo de número 5? Um livro que foi visto nos céus. O capítulo anterior, nós vimos o trono formado, nós vimos raios saindo, trovão saindo, nós vimos o arco-íris, nós vimos a aparência daquele que estava ali sentado como o jaspe, o sardônico, em volta dele um arco da aliança como da cor da esmeralda. Nós vimos 7 tochas que representam os 7 espíritos de Deus diante do trono. Nós vimos de um lado 12 anciãos representando os anciãos do Antigo Testamento, do outro mais 12 anciãos representando os anciãos do Novo Testamento. Se os anteriores representavam do Antigo Testamento, falavam literalmente sobre as tribos de Israel, os outros 12 do Novo Testamento representam a Igreja de Deus, os 12 apóstolos. É um número de domínio, é um número de autoridade, é um número de governo de Deus sobre a face da terra, o número 12. E em volta milhões e milhões de vozes que adoravam o Senhor, anjos, seres, e diante daquele trono havia uma base de um mar de vidro transparente, onde que todas as coisas estavam latentes e patentes diante daquele que está sentado no trono. E ali diante dele haviam 4 animais, um com a aparência com a face de um rosto de homem, o outro tinha a aparência e a face de uma águia, o outro tinha a aparência e a face de um touro, e o outro tinha a aparência e a face de um leão. Cada uma dessas perspectivas representando uma qualidade divina em que o Senhor nosso Deus o tem também, tá bom? Você pode assistir a aula anterior e você vai ser ministrado sobre isso. Mas aqui o texto vai falar de um livro e fala que esse livro ele está selado. O selo, de acordo com a Bíblia e a orientação bíblica, fala de posse, garantia, proteção, certeza, autenticação e inviolabilidade. A palavra de Deus diz que nós fomos selados no Espírito, logo nós temos a posse, nós fazemos parte, nós temos o selo da promessa, nós estamos guardados, garantidos, protegidos, seguros, nós temos a certeza, somos autenticados, invioláveis na nossa salvação pelo Senhor, e isso é a garantia que o Senhor nos dá. O selo representa justamente isso. E o livro, de acordo com o que nós lemos, esse livro fala de documento de direito. Ele representa uma escritura, uma ortogação ou testamento. Lá em Levítico 25, eu vou ler com você esse texto, verso 25 a 28. Você pode abrir aí comigo a sua Bíblia, para que você possa também fazer essa leitura. Levítico, lá no início da palavra de Deus, dentre os 5 primeiros livros escritos, todos estes por Moisés. Levítico 25, 25 a 28 diz assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver o resgatador, porém, vier e tornar-se próspero e achar bastante com o que remir, então contará os anos desde a sua venda ao que ficar e restituirá ao homem a quem vendeu, e esse tomará a possessão. Mas, e se suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste e aquele tomará a possessão. Nós estamos falando então aqui de um livro, de um tratado. Isso aqui é a Shemitah judaica. Aqui falava dos anos do resgate. Justamente se alguém tivesse uma terra, vendesse essa terra e não tivesse quem remisse, pagasse por ele, aquela terra ficaria na mão de alguém até que alguém tivesse o direito, a autoridade, pela legalidade familiar, pela aproximação consanguínea, essa pessoa viria e pagaria e tomaria de volta a terra e daria. Se ela não acontecesse isso nesse período,
teriam então esperar ali 7 vezes 7, 49, e aí completava o ano do jubileu, 50 anos depois daquela negociata que tinha sido vendida a terra. Então, por direito, de acordo com a lei, aquela terra seria devolvida para a pessoa ou a família que vendeu, ou aquela pessoa teria o direito de resgatar. Nesse sentido, esse livro ele está apontando para esse direito de resgate. O selo está justamente falando da autenticidade que o documento tem. O livro fala da outorgação, do testamento claro, demonstrado que alguém pode resgatar. Aí eu vou te levar lá em Jeremias, tá bom? Jeremias, capítulo de número 32. Se você quiser abrir comigo, vou ler com você esse texto. Capítulo de número 32, versos 6 até o verso de número 14. O texto bíblico diz assim, olha, 32, versos 6 ao 14, diz assim: Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, versos 6 ao 14, 32, diz assim: Eis que Ananel, filho de Salumi, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Nós estamos falando daqui do que nós lemos lá em Levítico 25, tá bom? E veio a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, o filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é teu direito de posse e de resgate, então compra-o. Então entendi que isto era da palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote. E lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei, ouça aqui, a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto selada, segundo o que mandam as leis e os estatutos, como também uma cópia aberta. E dei a Baruque, filho de Nereias, filho de Mazéias, na presença de Ananel, filho do meu tio, perante as testemunhas, que assinaram a escritura da compra na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei a ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma a escritura, esta escritura de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloca num vaso de barro, para que se possam conservar durante muitos dias. Hoje não se guarda em vasos de prata, né, em vasos de barro. Eles tinham esse costume. Se você estudar um pouco sobre as cavernas de Qumran e justamente sobre os escritos, né, ali achados, livros, os pergaminhos, eles estavam enrolados em rolos, guardados dentro de vasos e conservados ali. Hoje nós temos arquivos, primeiramente foram arquivos físicos, eram grandes armários de ferro, de aço. Posterior vieram os arquivos eletrônicos, né? Hoje estão na rede, hoje estão na nuvem aí eletrônica. E aí uma forma de nós podermos compreender que o selo ali desse livro no qual João viu, no capítulo de número 5 de Apocalipse, aponta justamente para essa verdade dos judeus de acordo com a tradição da Shemitah, a venda da terra e a compra da terra. Às vezes, a terra era tomada por alguém que tinha o direito de tomar por causa de alguma dívida, mas depois um agente resgatador, um remidor, ele viria no direito de comprar aquela terra. Alguém da possessão, alguém que, para tomar essa possessão, tinha que ser alguém da família, alguém que tinha linguagem consanguínea, para que pudesse comprar, pagar o valor e devolver o direito aos herdeiros genuínos, aqueles que de fato fazem parte da família. Assim nós vemos esse livro, nós vemos o selo, os 7 selos, o livro escrito por dentro e por fora, de acordo com o que diz a palavra. A questão é que o livro ali estava, só que o livro selado por dentro e por fora, todos
com esses selos de forma inviolável. O texto apresenta justamente o livro, mas existem algumas questões, né? Nós falamos do livro, esse livro aqui vai representar um direito de posse. Esse direito de posse é o da terra e dos seus moradores. Fala aqui da humanidade, desde os tempos passados até os tempos vindouros. Esse direito de posse fala justamente da terra que foi contaminada com o pecado lá no Jardim do Éden, mas também apresenta aqui a possibilidade, se um redentor, um remidor, alguém com direito, com aproximação sanguínea, alguém capaz de pagar o preço, poderia tomar de volta. E justamente a terra, esse aqui fala do direito de posse que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. E o próprio texto que nós lemos também vai falar sobre isso, das vidas, das almas, da humanidade que foi compra, paga e recebeu do Senhor Jesus Cristo a oportunidade, né, o direito de se tornarem filhos de Deus a todos quanto crerem no seu nome. Nós lemos lá no verso de número 9, diz assim: entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui fala justamente do preço que Jesus pagou. Quando no momento do resgate, o Jesus estiver aqui para poder estabelecer essa etapa final na história da humanidade, por isso nós cremos numa revelação progressiva e acreditamos nesse ponto, nesse aspecto de forma futura, quando se dará a chegada também visível e real de Cristo estabelecendo o seu reino milenial, ele virá para poder estabelecer então o domínio da terra, expulsar os poceiros, e aqui fala de todos aqueles que são iníquos, de todos aqueles que estão debaixo do domínio naquele período do falso profeta, do anticristo, do diabo, da meretriz, da falsa religião, e o Senhor virá para estabelecer esse reino que será glorioso e nunca passará. Por isso ele é também chamado de soberano dos reis da terra. Aqui nesse instante, ele está trazendo uma palavra de esperança. O Apocalipse, que muitas vezes é visto assim de forma esquisita, forma pessimista, as pessoas olham e não conseguem enxergar aqui uma perspectiva de uma palavra que nos é dada para que o nosso coração se encha de fé, o nosso sorriso venha, o sorriso venha ao nosso rosto, venha haver alegria dentro da nossa alma. As pessoas se desesperam, se entristecem, se afastam do propósito original que o texto foi escrito. É justamente o contrário do que o Senhor está querendo nos mostrar. Ele está dizendo, olha, o mundo caminha ao caos, mas existe um Redentor que pagou o preço lá atrás e ele virá muito em breve tomar posse daquilo que lhe é de direito, porque ele pagou o preço. E o que ele vai vir tomar de direito, além da terra natural, para que ele possa renová-la, ele está falando da humanidade que foi comprada, lavada, foi a ela dada a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Então, quando no momento do resgate acontecer esse momento, a terra vai ser purificada. A palavra de Deus diz que vai vir um fogo, e esse fogo vai queimar, é aquele momento do pasto que vem, e aí aquela primeira limpeza vem, queima para que possa produzir nova vida. Esse fogo aqui fala de renovação, fala de purificação, fala de restauração, e aí vai ser devolvido então a quem é de direito. Todos os filhos de Deus, aqueles que têm a legalidade através do sangue de Jesus Cristo, aqueles que se tornaram filhos de Deus, aqueles que se tornaram parte da família, a esses vai ser dado o direito de posse dessa terra. Os poceiros, né, como eu já disse, serão julgados e expulsos, mas para isso é necessário o Redentor. E aqui a questão foi dada, foi essa. Levanta-se então esse anjo forte, um anjo de destaque, que levanta lá no meio, e é o que acontece aqui justamente
no meio do processo, a grande pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem vai poder trazer aqui resolver esta questão que está em aberto? Porque a confusão que é estabelecida a partir do momento que o livro surge não há ninguém com esse direito. Quem tem o direito? Quem tem a posse? Essa confusão é na nossa mente, não no céu. Porque lá é proposto, lá é indagado. E ninguém acha. João, o texto vai dizer, no verso de número 4, que ele chorava muito porque ninguém era achado digno de abrir o livro. E aqui, meu irmão e minha irmã, está aqui uma questão que eu quero dizer para você. João, que representa a igreja, eu, você, nós, muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. Muitas vezes nós nos sentimos indignos. Nós choramos, padecemos. Muitas vezes nós ficamos como que aflitos. Parece que não há saída. Esse texto, ele vem justamente para renovar na nossa mente uma palavra dada por Jesus lá em Mateus capítulo 5, quando falou sobre as beatitudes, as bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Há choro, a igreja chora, mas a mesma igreja que chora, ela recebe palavra de esperança. Essa palavra é de esperança para você. Essa palavra é de esperança para você, querido teólogo, que está aprendendo sobre esta porção do Apocalipse. Eu quero indicar a você, quando ministrar essas porções, ministre trazendo alegria, ministre trazendo favor de Deus, ministre trazendo esperança. A você, querido estudante da palavra de Deus, irmão, irmã que está fazendo esse curso, esse seminário, receba a esperança da parte de Deus. O teu choro não é para sempre. O teu lamento, ele não vai permanecer durante toda a sua vida. Jesus Cristo, em João 16, verso de número 33, ele disse: no mundo tereis aflições. O ter é temporário. A aflição fala justamente desses momentos de dificuldade. A gente chora, a gente padece, mas a palavra de esperança é: aos que choram serão consolados. E o texto vai dizer: todavia um dos anciãos, representado dos santos do Antigo ou do Novo Testamento, aqui aponta para a palavra de Deus, a verdade divina que não se deixa escapar. Aqui fala justamente dos textos que nos remetem a Levítico 25, a Jeremias 32 e que apontam de volta para esse capítulo de número 5. Que a pergunta ele dizia: não havia ninguém digno, não havia um parente, não havia um remidor, não havia ninguém que pudesse resolver esse problema da humanidade. Aí vem um verso de número 5 e diz: não chore, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Que coisa maravilhosa! Aleluia! Que coisa maravilhosa, que palavra de esperança muito linda. Aí ele vai dizer: eis que vi no meio do trono e dos 4 seres viventes um em pé, um cordeiro que havia sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos. E aí ele vai dizer: aquele cordeiro que havia morrido, ele coloca o verbo ser aqui no passado, ele havia sido morto, ou seja, a morte é uma história passada. Ele foi, não está mais. Ele está vivo. Ele tem na sua cabeça 7 chifres, fala de domínio. 7, mais uma vez, representa o número total, perfeito de Deus. Fala do domínio perfeito de Deus na história. 7 olhos, nada escapa ao olhar de Deus, mas fala também dos 7 espíritos. O próprio texto vai dizer os 7 espíritos de Deus sobre a face da terra. Fala da ação do Espírito Santo que hoje procura na terra verdadeiros adoradores. Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, segundo diz João, capítulo 16, verso 8, convencendo, apresentando, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda bem, Jesus Cristo veio, e quando ele veio como cordeiro. Ele é um cordeiro que foi, no passado, tendo sido morto. Mas agora, quando João olha, vê a raiz de Judá. Ele vê a raiz de Jessé e o leão da tribo de Judá. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como cordeiro. Mas agora ele reina como leão, com autoridade, poder, domínio, dignidade.
Ele é. E o texto diz assim: eis que vi, ele estava morto e reviveu. E aí ele vai continuar, ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 serafins que estavam diante do trono, face de homem, face de águia, face de touro, aquele com a face de leão, aqueles 4 seres viventes, representando todas as qualidades do domínio de Deus, se prostram diante dele. E aí a Bíblia diz que também os 24 anciãos, cada um com harpa, taças de ouro cheias das orações. Olha isso aqui, meu querido, o incenso das orações diante de Deus. Olha que maravilha. Você que chora vai ser consolado, você que ora vai ser respondido. Você que ora tem um leão, tem alguém que é digno, tem um rei soberano, poderoso, em que todos os domínios se curvam diante dele, esse que está diante do trono e tem esse poder e essa autoridade, aquele que ali está, todos se curvaram diante dele, e essa taça com as orações dos santos foi apresentada diante dele. O choro existe, mas ele não é para sempre. A crise existe, mas ela não é para sempre. As situações adversas vêm, mas elas não são para sempre. A sua oração tem sido colocada diante de Deus, tem sido apresentada àquele que é poderoso, aquele que é digno, aquele que foi morto, mas está vivo, aquele que tem autoridade, aquele que tudo vê, aquele que rege sobre todas as coisas, a esse, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, o princípio e o fim, aquele que iniciou a sua história e aquele único que tem o direito de colocar um ponto final nela. Esse ainda continua escrevendo a sua vida. Não perca essa aplicação no seu viver. O texto vai dizer que ele toma, e nesse momento eles começam a entoar um hino maravilhoso, há um prorromper de adoração. E aí eles adoram dizendo: digno és. Ele é digno, digno de abrir o livro. Ele é digno de comprar, porque ele foi morto, com sangue comprou, de todas as tribos, povos e nações, para o nosso Deus. E os constituíste, além de comprar, é o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, além de comprar, ele também constituiu o reino, parte da igreja, parte da habitação e morada, mas também do domínio de Deus sobre a terra, a sua igreja, o seu povo, de todas as tribos, povos, línguas, nações. Esse mesmo que comprou, esse mesmo Senhor, ele também nos constituiu sacerdotes, para que possamos levar essas pessoas a conhecer o Senhor. Lembre da aplicação do candelabro, dos candelabros, 7 candelabros do capítulo de número 1. João vira para ver quem falava com ele, mas antes de ver aquele que se manifestava no meio, ou se movia no meio dos candelabros, ele vê 7 candelabros, e o versículo de número 20, lá do capítulo de número 1, vai dizer que o candelabro representava a igreja. O mundo olha e vai conhecer Deus através de você. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você foi escolhido por Deus para representar o Senhor na face da terra. As pessoas conhecerão Cristo através de você. As pessoas saberão da palavra e receberão a palavra de esperança através da ministração que você der a elas. Qual é o tipo de verdade que você tem ministrada? Para qual verdade final a escatologia que você ministra está apontando? Para quem? O texto mostra para quem deve apontar: para Cristo. E aí ele diz: eu ouvi uma voz como de muitos anjos. Um coral no céu começa a cantar com milhões de milhões, milhares de milhares, um número incontável, a adoração suprema. Existem pessoas, existem anjos, existem seres adorando o Senhor, porque Ele é o único digno de ser adorado. E o texto diz, e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder. Ele é digno, ele tem o direito, ele é da família, ele se tornou homem como nós. Ele pagou o preço com seu sangue. Ele faz parte da família de Deus e nos levou a fazer parte dessa família. Ele é digno. Ele é o nosso parente remidor. Ele é o nosso parente redentor. Ele é aquele que tem o direito de comprar
comprar e nos devolver o direito daquilo que nós perdemos, daquilo que a crise veio e nós não conseguimos pagar o preço da nossa liberdade espiritual, nem da nossa posse celeste, mas ele veio e pagou justamente esse preço por nós. Ele é digno porque ele foi morto, mas ele recebeu poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Que maravilha! Aí o texto vai dizer, então toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, sobre mar, e todos aqueles que nele há, aquele que está sentado, cantaram dizendo, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. E os anciãos prostraram e adoraram. Jesus Cristo pagou o preço. Ele é digno. Ele pode abrir o livro e tomar para nós aquilo que nos é de direito. Palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses, aos irmãos lá da igreja de Filipos. Eu já li esse texto com você em outra aula, mas eu quero repetir a leitura e nós aqui vamos já caminhar para o encerramento dessa aula, mas eu quero ler com você. O texto diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5 em diante, até o verso de número 11. Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sentimento de humildade, sentimento de entrega. Olha o que ele diz. Porque ele subsistindo na forma de Deus, antes que as coisas fossem criadas, ele já era Deus, o verbo. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Subsistindo na forma de Deus, não o julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante a homens. Reconhecido então na figura de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Houve o padecimento, ele caminhou para a morte, mas aquela morte representou nossa vida. Aí o verso de número 9 declara algo maravilhoso que vai prorromper lá no capítulo 5 de Apocalipse. Olha o que diz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra de esperança que eu quero deixar para você aqui nesse instante. Faça a transição, retornando aqui para a minha tela, tá bom? Quero deixar aqui com você a hashtag de hoje, que eu quero que você, depois desse momento agora, eu quero convidar você a colocar embaixo agora, ó, você vai escrever justamente isso aqui, ó. Olha aqui, ó, a único que é digno, tá bom? A único que é digno. Ele é digno. Ele pagou o preço. Aparentemente, o desfecho da história da humanidade, a humanidade caminha para um desfecho triste, desalento, cheio de desalento, cheio de desânimo, com falta de esperança. Isso é o homem sem Deus. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que estudamos a Bíblia, você estudante de teologia, você cristão, você servo de Deus, você líder, é necessário que nós transmitamos essa verdade cheia de esperança. A esperança escatológica é essa. O mundo caminha sem rumo, nós temos um destino certo. O mundo está sem esperança, porque estão longe daquele que é a esperança. O mundo caminha para uma escatologia catastrófica, uma escatologia apocalíptica. Mas nós entendemos que o Apocalipse é uma revelação geral, maravilhosa, é um descortinar de que todas as coisas estão no domínio daquele que é digno. Ele é Cordeiro, ele é Leão, ele é Senhor. A ele, ao único que é digno, todo louvor, honra e glória. Que nós venhamos reconhecer isso, que nós venhamos declarar isso, que nós venhamos viver isso, que nós venhamos ensinar isso, que nós possamos transmitir isso a corações,
para que cheios de esperança, cheios de alegria, crendo no Senhor, possam então em Cristo esperar, acreditar, sabendo que nada escapou do seu domínio e do seu poder. Tá bom? Deixa essa palavra para você, que o Senhor te abençoe. Gostou da aula? Escreva aqui embaixo. Fui edificado, tá bom? Coloque a hashtag aí, a único que é digno. Coloca também, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Deus te fortaleça enriquecedoramente. Que o Senhor te visite trazendo sempre esperança no teu coração. E que essa mesma palavra de esperança possa ser transmitida por ti àqueles que chegarem à tua volta. Se alguém disser, olha, o livro do Apocalipse lá é cheio. Não, diga, eu já estou estudando. Isso está vindo com clareza à minha mente, o meu coração. Eu sei quem eu sou, sei quem o meu Deus é, sei o que a verdade declara sobre ele. Eu sei qual que é a verdade do mundo, mas eu também sei que eu sou reino e sacerdócio de Deus, tanto para ser habitação, para ser domínio, para também herdar o céu com o Senhor, como também sou representante de Deus na terra e como representante quero ministrar uma palavra de esperança a você. Não se esqueça disso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te aguardo na 8ª aula, a próxima aula, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe enriquecedoramente e o teu coração nunca se desvie da fé, da esperança e do amor. Deus te abençoe e até mais.